Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. Para conhecer sabedoria e disciplina, para penetrar as sentenças profundas. 3. Para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão. 4. Para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão aos jovens. 5. Para penetrar provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas. 6. Que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. 7. O temor de Yahvé é princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. 8. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai. Não desprezes a instrução da tua mãe. 9. Pois será formoso diadema em tua cabeça e colar em teu pescoço. 10. Meu filho, se pecadores quiserem te seduzir, não consintas. 11. Se disserem, vem conosco, façamos emboscadas mortais, gratuitamente, prendamos o inocente. 12. Nós os tragaremos vivos, como o Sheol, inteiros, como os que baixam a cova. 13. Obteremos riquezas magníficas, encheremos nossa casa com despojos. 14. Reparte a tua sorte conosco, e todos teremos uma bolsa comum. 15. Meu filho, não os acompanhes em seu caminho. Afasta os teus passos dos seus trilhos. 16. Porque os pés deles correm para o mal, apressam-se para derramar sangue. 17. É em vão, porém, que estendem a rede, sob os olhos do que tem asas. 18. Suas insídias serão mortais para eles. Atentam contra si próprios. 19. Tal é a sorte de todo homem ávido de rapina. Ele tira a vida daqueles que ela habita. 20. A sabedoria apregoa fora. Nas praças levanta a voz. 21. Nos lugares ruidosos ela chama. Nos vãos das portas, na cidade, ela pronuncia seu discurso. 22. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade, e vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? 23. Convertei-vos à minha exortação, eis que vos derramarei o meu espírito, e vos comunicarei minhas palavras. 24. Porque vos chamei e recusastes, estendi a mão e não fizestes caso. 25. Recusastes os meus conselhos e não aceitastes minha exortação. 26. Por isso rirei da vossa desgraça. Divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. 27. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, quando vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando caírem sobre vós a angústia e a aflição. 28. Aí me chamarão, e eu não responderei. Procurar-me-ão e não me encontrarão. 29. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Yahvé. 30. Não aceitaram o meu conselho e recusaram minha exortação. 31. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos seus conselhos. 32. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. A despreocupação de insensatos acabará com eles. 33. Mas quem me escuta permanece em segurança. Estará tranquilo, sem temer a desgraça. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 2. 1. Se aceitares, meu filho, minhas palavras e conservares os meus preceitos. 2. Dando ouvidos à sabedoria e inclinando o teu coração ao entendimento. 3. Se invocares a inteligência e chamares o entendimento. 4. Se o procurares como dinheiro e o buscares como um tesouro. 5. Então entenderás o temor de Yahvé e encontrarás o conhecimento de Deus. 6. Pois é Yahvé quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. 7.
Ele guarda para os retos a sensatez, é escudo para os que andam na integridade. 8. Ele vigia as sendas do direito e guarda o caminho dos seus fiéis. 9. Então entenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. 10. Porque virá a sabedoria ao teu coração e terás gosto no conhecimento. 11. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá. 12. Para livrar-te do mau caminho, do homem que diz disparates. 13. Dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos. 14. Dos que se alegram fazendo o mal e se comprazem com os disparates. 15. Seus caminhos são tortuosos e suas sendas extraviadas. 16. Para livrar-te da mulher estrangeira, da estranha que enleia com suas palavras. 17. Abandonou o companheiro de sua juventude, esqueceu-se da aliança do seu Deus. 18. A sua casa se inclina para a morte, os seus trilhos para as sombras. 19. Os que ali entram não retornam, não alcançam as sendas da vida. 20. Para que sigas o caminho dos bons e guardes as sendas dos justos. 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. 22. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão dela varridos. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 3. 1. Meu filho, não esqueças minha instrução. Guarda no coração os meus preceitos. 2. Porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. 3. O amor e a fidelidade não te abandonem. Ata-os ao pescoço, inscreve-os na tábua do coração. 4. E alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Deus e dos homens. 5. Confia em Yahvé com todo o teu coração. Não te fies em tua própria inteligência. 6. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não sejas sábio aos teus olhos, teme a Yahvé e evita o mal. 8. E será a saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9. Honra a Yahvé com a tua riqueza, com as primícias de tudo o que ganhares. 10. Os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo. 11. Meu filho, não desprezes a disciplina de Yahvé, nem te canses com a sua exortação. 12. Porque Yahvé repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. 14. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. 15. É mais valiosa do que as pérolas, nada que desejas a iguala. 16. Em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. 17. Seus caminhos são deliciosos e os seus trilhos são prosperidade. 18. É árvore de vida para os que a colhem, e felizes são os que a retêm. 19. Yahvé fundou a terra com a sabedoria e firmou o céu com o entendimento. 20. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. 21. Meu filho, não percas de vista a sensatez, conserva a reflexão. 22. Serão vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. 23. Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropecem os teus pés. 24. Descansarás sem temor, e deitado, o sono te será suave. 25. Não te assustará o terror imprevisto, nem a desgraça que cai sobre os ímpios. 26. Pois Yahvé ficará ao teu lado e guardará o teu pé da armadilha. 27. Não negues um favor a quem necessita, se tu podes fazê-lo. 28. Não digas a teu próximo, vai embora, passa depois, amanhã dar-te-ei, e tens a coisa na mão. 29. Não trames danos contra o teu próximo, quando em ti deposita confiança. 30. Não pleiteis com ninguém sem motivo, se não te fez mal nenhum. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nunca escolhas seus caminhos. 32. Porque o perverso é a abominação de Yahvé, que faz dos homens retos seus familiares. 33. A maldição de Yahvé está na casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. 34. Ele zomba dos zombadores insolentes, mas aos pobres concede o seu favor. 35. A glória é a herança dos sábios, um cúmulo de ignomínia a dos insensatos.
Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 4. 1. Escutai, filhos, a instrução de um pai. Ficai atentos para conhecerdes a inteligência. 2. Eu vos dou uma boa doutrina, não abandoneis minha instrução. 3. Também eu fui filho do meu pai, amado ternamente por minha mãe. 4. Ele me instruiu assim: conserva minhas palavras no teu coração, guarda os meus preceitos e viverás. 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Não te esqueças delas, nem te afastes de minhas palavras. 6. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Com todos os teus ganhos, adquire a inteligência. 8. Estreita e ela te fará crescer. Abraça e ela te honrará. 9. Fará em tua cabeça um formoso diadema e te cingirá com brilhante coroa. 10. Meu filho, escuta e recebe minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida. 11. Eu te instruo no caminho da sabedoria, encaminho-te pelas sendas da retidão. 12. Ao caminhar não serão torpes os teus passos, e ao correr tu não tropeçarás. 13. Agarra-te à disciplina e não a soltes. Conserva, porque é a tua vida. 14. Não vás pela senda dos ímpios, não avances pelo caminho dos maus. 15. Evita-o e não o atravesses. Afasta-te dele e segue ao lado. 16. Eles não dormem sem ter feito o mal, perdem o sono se não fazem alguém tropeçar. 17. Comem o pão de maldade e bebem o vinho de violências. 18. Mas a senda dos justos brilha como a aurora, e vai alumiando até que se faça o dia. 19. O caminho dos ímpios é tenebroso, não sabem onde tropeçam. 20. Meu filho, sê atento às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças. 21. Não se afastem dos teus olhos, guarda-as dentro do coração. 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para a sua carne. 23. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. 24. Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos lábios falsos. 25. Os teus olhos olhem de frente e o teu olhar dirija-se para diante. 26. Aplana o trilho sob os teus passos e sejam firmes todos os teus caminhos. 27. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, afasta os teus passos do mal. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 5. 1. Meu filho, presta atenção à minha sabedoria, dá ouvidos ao meu entendimento. 2. Assim conservarás a reflexão e os teus lábios guardarão o conhecimento. Não des atenção à mulher perversa. 3. Os lábios da estrangeira destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. 4. No final, porém, é amarga como o absinto e afiado como uma espada de 2 gumes. 5. Seus pés levam para a morte e seus passos descem para o Sheol. 6. Não segue o caminho da vida e seus trilhos se extraviam sem que perceba. 7. E agora, filhos, escutai-me, não vos afasteis de minhas sentenças. 8. Afasta dela o teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa. 9. Para que ela não dê a outros a tua dignidade, nem os teus anos a gente implacável. 10. Não se fartem com o teu vigor os estranhos, e com os teus suores a casa do desconhecido. 11. Gemerás quando chegar o desenlace e consumir a carne do teu corpo. 12. Então dirás: por que odiei a disciplina e meu coração recusou a exortação? 13. Porque não dei atenção aos meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? 14. Por pouco cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e
da comunidade. 15. Bebe a água da tua cisterna, a água que jorra do teu poço. 16. Não derrames pela rua o teu manancial, nem os teus ribeiros pelas praças. 17. Sejam para ti somente, sem reparti-los com estrangeiros. 18. Bendita seja a tua fonte, goza com a esposa a tua juventude. 19. Serva querida, gazela formosa, que te embriaguem sempre as suas carícias e o seu amor te satisfaça sem cessar. 20. Meu filho, por que errar com uma estranha? Por que abraçar os seios de uma desconhecida? 21. Pois os olhos de Yahvé observam os caminhos dos homens e vigiam todos os seus trilhos. 22. O ímpio é preso por suas próprias culpas e é apanhado pelos laços do pecado. 23. Ele morre por falta de disciplina e perece por sua grande estultícia. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 6. 1. Meu filho, se foste fiador do teu próximo, se deste a mão por um estrangeiro. 2. Se estás comprometido por tuas palavras e preso pelas sentenças da tua boca. 3. Faz o seguinte, meu filho, para livrar-te, pois caíste em poder do teu próximo. 4. Vai, insiste e incomoda o teu próximo, não des repouso aos teus olhos, nem sono às tuas pálpebras. 5. Livra-te como a serva do caçador, ou como o pássaro da arapuca. 6. Anda preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. 7. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente. 8. No verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. 9. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? 10. Um pouco dormes, cochilas um pouco esticas os braços cruzados e descansas. 11. Mas te sobrevém a pobreza do vagabundo e a indigência do ladrão. 12. O homem depravado e malvado, o que emprega palavras enganosas. 13. Pisca o olho, balança os pés, faz sinal com os dedos. 14. Pensa desatinos e planeja maldades, e sempre está semeando discórdias. 15. De repente, porém, lhe sobrevirá a perdição, de improviso o quebrará, sem remédio. 16. 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhe são abominação. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente. 18. Coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade. 19. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. 20. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeites a instrução de tua mãe. 21. Leva-os sempre atados ao coração e amarra-os ao pescoço. 22. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. 23. Pois o preceito é lâmpada e a instrução é luz, e é caminho de vida a exortação que disciplina. 24. Eles te guardarão da mulher má, da língua suave da estranha. 25. Não cobice o teu coração a sua beleza, nem te deixes prender por seus olhares. 26. Se a prostituta procura um pedaço de pão, a mulher casada quer uma vida preciosa. 27. Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa? 28. Pode alguém caminhar sob brasa sem queimar os próprios pés? 29. Assim acontece com aquele que procura a mulher do próximo, quem a toca não ficará impune. 30. O ladrão não fica difamado quando rouba para saciar a fome. 31. Se o prendem, cobrar-lhe-ão 7 vezes mais, e terá que entregar toda a sua fortuna. 32. O adúltero é homem sem juízo, o violador arruína-se a si mesmo. 33. Receberá golpes e ignomínia, e a sua infâmia não desaparecerá. 34. Pois o ciúme excita a raiva do marido, e no dia da vingança não terá piedade. 35. Não aceitará compensações, em nada consentirá, mesmo se aumentares os presentes.
Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 7. 1. Meu filho, guarda as minhas sentenças, conserva os meus preceitos. 2. Guarda os meus preceitos e viverás. A minha instrução seja a menina dos teus olhos. 3. Ata-a aos dedos, escreve-a na tábua do coração. 4. Dize à sabedoria, tu és minha irmã. Chama a inteligência de tua parenta. 5. Para que te guarde da mulher estrangeira, da estranha, cuja palavra é sedutora. 6. Estava na janela de minha casa, olhando pelas frestas. 7. Vi os jovens ingênuos e percebi entre as crianças um rapaz sem juízo. 8. Ele passa ao lado, perto da esquina onde ela está, e vai para a casa dela. 9. Na bruma, ao entardecer, no coração da noite e da sombra. 10. Uma mulher lhe vem ao encontro, vestida como prostituta, com falsidade no coração. 11. Ela é esperta e insolente, e os seus pés não param em casa. 12. Ora está na rua, ora está na praça, espreitando todas as esquinas. 13. Ela o agarra e o beija, e depois diz de modo sério. 14. Ofereci um sacrifício de comunhão, porque hoje cumpro o meu voto. 15. Por isso saí ao teu encontro, ansiosa por ver-te, e te encontrei. 16. Cobri a cama de colchas, de tecidos bordados, estendi lençóis do Egito. 17. Perfumei o quarto com mirra, aloés e cinnamon. 18. Vem, embriaguemo-nos com carícias até o romper do dia, saciemo-nos com amores. 19. Pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem. 20. Levou a bolsa com o dinheiro e não voltará até a lua cheia. 21. Com tantos discursos o apanha e o atrai com lábios lisonjeiros. 22. O infeliz corre atrás dela, como o boi vai ao matadouro, como se embaraça um cervo pego na rede. 23. Até que uma flecha lhe atinja o lado, como o pássaro que voa para a armadilha, sem saber que perderá a vida. 24. Agora escutai-me, meus filhos, prestai atenção às minhas sentenças. 25. Não se extravie o teu coração por seus caminhos, não te percas em seus trilhos. 26. Pois ela assassinou a muitos, e os mais fortes foram as suas vítimas. 27. Sua casa é o caminho do Sheol, suas escadas levam para os átrios da morte. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 8. 1. A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz. 2. Nos montículos, ao lado do caminho, em pé junto às encruzilhadas. 3. Junto às portas da cidade, gritando nos caminhos de chegada. 4. A vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. 5. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. 6. Escutai, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. 7. O céu de minha boca murmura a verdade, e meus lábios aborrecem o mal. 8. Todas as sentenças minhas são justas, nenhuma é desatinada ou tortuosa. 9. São leais para quem sabe discernir e retas para quem encontrou o conhecimento. 10. Acolhei minha disciplina e não o dinheiro, o conhecimento mais valioso que o ouro. 11. Porque a sabedoria é melhor que as pérolas, e nenhuma joia lhe é comparável. 12. Eu, a sabedoria, moro com a sagacidade, e possuo o conhecimento da reflexão. 13. O temor de Yahvé é o ódio do mal. Detesto o orgulho e a soberba, o mau caminho e a boca falsa. 14. Eu possuo o conselho e a prudência. São minhas a inteligência e a fortaleza. 15. É por mim que reinam os reis e que os príncipes decretam a justiça. 16. Por mim governam os governadores e os nobres dão sentenças justas. 17. Eu amo os que me amam e os que madrugam por mim hão de me encontrar. 18. Comigo estão a riqueza e a honra, os bens estáveis e a justiça. 19. Meu fruto é melhor que o ouro puro. Meu lucro vale mais que a prata de lei.
20. Eu caminho pela senda da justiça e ando pelas veredas do direito. 21. Para levar o bem aos que me amam e encher os seus tesouros. 22. Yahvé me criou primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. 24. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas. 25. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas eu fui gerada. 26. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. 27. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. 28. Quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam as fontes do abismo. 29. Quando punha um limite ao mar, e as águas não ultrapassavam o seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra. 30. Eu estava junto com ele como mestre de obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. 31. Brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. 32. Portanto, meus filhos, escutai-me. Felizes os que guardam os meus caminhos. 33. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezeis. 34. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. 35. Quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Yahvé. 36. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 9. 1. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. 2. Abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa. 3. Enviou as suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade. 4. Os ingênuos, venham aqui, quero falar aos sem juízo. 5. Vinde comer do meu pão e beber do vinho que misturei. 6. Deixai a ingenuidade e vivereis. Segui o caminho da inteligência. 7. Quem corrige o zombador atrai o desprezo. Quem repreende o ímpio, a desonra. 8. Não repreendas o zombador, porque te odiará. Repreende o sábio, e ele te agradecerá. 9. Dá ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo, e ele aprenderá ainda mais. 10. O princípio da sabedoria é o temor de Yahvé, e o conhecimento dos santos é inteligência. 11. Por mim prolongarás os teus dias, e ajuntar-se-ão anos em tua vida. 12. Se fores sábio, o serás para o teu proveito. Se te tornas zombador, apenas tu o pagarás. 13. A senhora insensatez é impulsiva, é ingênua e nada conhece. 14. Senta-se à porta da casa, no assento que domina a cidade. 15. Para convidar os transeuntes, os que seguem o reto caminho. 16. Os ingênuos venham para cá, quero falar ao sem juízo. 17. A água roubada é mais doce, o pão escondido é mais saboroso. 18. E não sabem que em sua casa estão as sombras, e seus convidados no fundo do Sheol. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 10. 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o pai, o filho insensato entristece a mãe. 2. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça liberta da morte. 3. Yahvé não deixa o justo faminto, mas reprime a cobiça dos ímpios. 4. A mão preguiçosa empobrece, o braço diligente enriquece. 5. Quem recolhe no outono é prudente, quem dorme na colheita é indigno. 6. Bens são sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios encobre violência.
7. A memória do justo é bendita, o nome dos ímpios apodrece. 8. O coração sábio aceita o mandamento, o homem de lábios loucos corre para a sua ruína. 9. Quem caminha na integridade caminha seguro. Quem segue um caminho torto é descoberto. 10. Quem pisca o olho causa pesares. Quem repreende abertamente traz tranquilidade. 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios encobre violência. 12. O ódio provoca querelas. O amor cobre todas as ofensas. 13. Nos lábios do prudente a sabedoria. A vara é para o ombro do sem juízo. 14. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do estulto é perigo iminente. 15. A fortuna do rico é sua fortaleza. O mal dos fracos é sua indigência. 16. O salário do justo é a vida. O ganho do ímpio, o pecado. 17. Caminha para a vida quem observa a disciplina, quem despreza a correção se extravia. 18. Os lábios do mentiroso encobrem o ódio. Quem difunde calúnia é insensato. 19. Nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém os lábios é prudente. 20. A boca do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios vale pouco. 21. Os lábios do justo apacentam a muitos, os estultos morrem por falta de juízo. 22. É a bênção de Yahvé que enriquece, e nada ajunta à fadiga. 23. É um jogo para o insensato entregar-se ao crime, e para o inteligente cultivar a sabedoria. 24. Ao ímpio acontece o que teme, mas ao justo é dado o que deseja. 25. Quando vem a tormenta, desaparece o ímpio, mas o justo está firme para sempre. 26. Vinagre nos dentes, fumaça nos olhos. Tal é o preguiçoso para quem o envia. 27. O temor de Yahvé prolonga os dias. Os anos dos ímpios serão abreviados. 28. A esperança dos justos é alegria. O anseio dos ímpios fracassa. 29. O caminho de Yahvé é refúgio para o íntegro, e é terror para os malfeitores. 30. O justo jamais vacilará, mas os ímpios não habitarão a terra. 31. A boca do justo exprime a sabedoria, mas a língua enganosa será cortada. 32. Os lábios do justo conhecem o favor, mas a boca dos ímpios a perversidade. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 11. 1. Balança falsa é abominação para Yahvé, mas o peso justo tem o seu favor. 2. Onde entra a insolência, entra o desprezo, mas com os humildes está a sabedoria. 3. A integridade guia os homens retos, e a maldade destrói os traidores. 4. No dia da ira, a riqueza será inútil, mas a justiça liberta da morte. 5. A justiça dos íntegros endireita o seu caminho, e o ímpio cai por sua impiedade. 6. A justiça dos retos os salva, e os traidores são colhidos em sua cobiça. 7. Quando morre o ímpio, acaba seu anseio, e a esperança nas riquezas perece. 8. O justo escapa da angústia, o ímpio ocupa o seu lugar. 9. O ímpio arruína o próximo com a boca. Os justos se salvam pelo conhecimento. 10. A cidade se alegra com a felicidade dos justos, e quando perecem os ímpios, há um grito de alegria. 11. Com a bênção dos retos prospera a cidade. Pela boca dos ímpios ela se destrói. 12. O sem juízo despreza o seu próximo. O homem inteligente se cala. 13. Quem anda tagarelando revela o segredo. É espírito seguro o que retém o assunto. 14. Por falta de direção, um povo se arruína e se salva por muitos conselheiros. 15. Quem é fiador de estrangeiros se prejudica,
Quem não se compromete está em segurança. 16. A mulher graciosa adquire honra, os violentos adquirem riqueza. 17. O homem misericordioso faz bem a si mesmo, o homem cruel destrói sua própria carne. 18. O ímpio faz um trabalho enganador, quem semeia justiça tem paga segura. 19. Sim, a justiça leva a vida, quem procura o mal morrerá. 20. A abominação para Yahvé, os corações tortuosos. Ele ama os que têm conduta íntegra. 21. Num piscar de olhos, o mal não ficará impune, mas a descendência dos justos será salva. 22. Anel de ouro em focinho de porco é a mulher formosa sem bom senso. 23. O desejo dos justos é somente o bem, a esperança dos ímpios é a cólera. 24. A quem seja pródigo e aumente sua riqueza, e a quem guarde sem medida e se empobrece. 25. A alma que abençoa prosperará, e o que rega será também regado. 26. O povo maldiço que retém o trigo, e a bênção para quem o vende. 27. Quem visa o bem terá o favor, quem procura o mal, este o atingirá. 28. Quem confia na riqueza cairá, mas os justos germinarão como a folhagem. 29. Quem deixa a casa em desordem herdará vento, e o estulto torna-se escravo do sábio de coração. 30. O fruto do justo é árvore de vida, o sábio recolhe a vida. 31. Se o justo aqui na terra recebe seu salário, quanto mais o ímpio e o pecador. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 12. 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem detesta a repreensão é estúpido. 2. O homem bom obtém o favor de Yahvé, mas o mal intencionado, ele o condena. 3. Não está firme o homem sobre a maldade, mas nada abala a raiz dos justos. 4. Uma mulher forte é a coroa do marido, mas a mulher indigna é como a cárie nos ossos. 5. Os planos dos justos são retos, os cálculos dos ímpios são traidores. 6. As palavras dos ímpios são armadilhas de sangue, mas a boca dos retos os salva. 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos subsiste. 8. Elogia-se um homem por seu bom senso, o coração tortuoso será vituperado. 9. Melhor é ser simples e ter um servo que passar por rico e não ter nada. 10. O justo conhece as necessidades do seu gado, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. 11. Quem cultiva a terra será saciado de pão. Quem procura quimeras não tem juízo. 12. O ímpio cobiça o despojo dos maus, mas a raiz dos justos prospera. 13. Na falsidade dos lábios há armadilha funesta, mas o justo escapa da penúria. 14. Do fruto de sua boca o homem sacia-se com o que é bom, e cada qual receberá a recompensa por suas obras. 15. O caminho do estulto é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio escuta o conselho. 16. O estulto manifesta logo a sua raiva, mas o homem sagaz dissimula a ofensa. 17. Quem profere a verdade proclama a justiça, a falsa testemunha diz mentiras. 18. A quem tenha a língua como espada, mas a língua dos sábios cura. 19. O lábio sincero está firme para sempre, mas por um só instante a língua mentirosa. 20. No coração de quem maquina o mal, a fraude. Aos conselheiros pacíficos, a alegria. 21. Ao justo nada acontece de mal, mas os ímpios estão cheios de infelicidade. 22. A abominação para Yahvé são os lábios mentirosos. O seu favor é para os que praticam a verdade. 23. O homem sagaz encobre o conhecimento. O coração dos insensatos proclama sua idiotice. 24. A mão dos diligentes dominará, e a mão preguiçosa será escrava. 25. A angústia do coração deprime,
Uma boa palavra reanima. 26. O justo mostra o caminho ao companheiro, mas o caminho dos ímpios os extravia. 27. O indolente não assa a sua caça, mas a diligência é recurso precioso para o homem. 28. Na senda da justiça está a vida, o caminho da perversão leva à morte. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 13. O filho sábio escuta a disciplina do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. 2. Pelo fruto da boca o homem se nutre do bem, mas a vida dos traidores é apenas violência. 3. Quem vigia a própria boca guarda a sua vida, mas se perde quem escancara os lábios. 4. O preguiçoso espera e nada tem para sua fome. A fome dos diligentes é saciada. 5. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio desonra e difama. 6. A justiça guarda aquele cujo caminho é íntegro. O pecado causa a ruína dos ímpios. 7. Há o que finge ser rico e nada tem, e o que parece pobre e tem grandes bens. 8. O resgate da vida de um homem é sua riqueza, mas o pobre não ouve a reprimenda. 9. A luz dos justos é alegre, a lâmpada dos ímpios se extingue. 10. A insolência só causa discórdia, a sabedoria está com os que se deixam aconselhar. 11. Fortuna apressada diminui, quem ajunta pouco a pouco se enriquece. 12. A esperança que tarda deixa doente o coração. É árvore de vida o desejo satisfeito. 13. Quem despreza a palavra se perderá. Quem respeita o mandamento será recompensado. 14. O ensinamento do sábio é fonte de vida para afastar as ciladas da morte. 15. Um grande bom senso alcança favor. O caminho dos traidores é interminável. 16. Todo homem sagaz age com conhecimento. O insensato propala sua idiotice. 17. O mensageiro malvado cai na desgraça. O mensageiro fiel traz a cura. 18. Miséria e desprezo para quem abandona a disciplina. Honra para quem observa a repreensão. 19. Desejo satisfeito, doçura para a alma. Para os insensatos é abominação afastar-se do mal. 20. Quem caminha com os sábios torna-se sábio. Quem se ajunta aos insensatos torna-se mau. 21. A desgraça persegue os pecadores. Aos justos, a paz e o bem. 22. Aos filhos dos filhos o homem de bem deixa uma herança. Ao justo está reservada a fortuna dos pecadores. 23. A lavoura do pobre dá rico sustento, mas pode se perder por falta de justiça. 24. Quem poupa a vara odeia seu filho. Aquele que o ama aplica a disciplina. 25. O justo come e se farta. O ventre dos ímpios passa fome. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 14. 1. A sabedoria edifica sua casa, a estultícia a derruba com as mãos. 2. Quem anda na retidão teme a Yahvé. Quem se desvia dos seus caminhos o despreza. 3. Da boca do estulto brota a soberba. Os lábios dos sábios dela os guardam. 4. Onde não há bois falta o grão. A força do touro traz grande colheita. 5. A testemunha fiel não mente, testemunha falsa diz mentiras. 6. O zombador busca a sabedoria e não a encontra. O conhecimento é fácil para o inteligente. 7. Deixa a companhia do insensato, não lhe reconhecerias lábios sábios. 8. A sabedoria do sagaz discerne o seu caminho, a estultícia dos insensatos se engana.
9. Os estultos zombam da dívida por uma falta, mas entre os homens retos existe a compensação. 10. O coração conhece sua própria amargura, e nenhum estrangeiro partilha sua alegria. 11. A casa dos ímpios será destruída, a tenda dos homens retos prosperará. 12. Tal caminho parece reto para alguém, mas afinal é o caminho da morte. 13. Também entre risos chora o coração, e a alegria termina em pesar. 14. O coração desviado farta-se de seus caminhos, e mais do que ele, o homem de bem. 15. O ingênuo acredita em tudo o que dizem, o homem sagaz discerne seus passos. 16. O sábio teme o mal e se afasta, o insensato é insolente e seguro de si. 17. O homem colérico comete idiotices, o homem mal intencionado é odioso. 18. Os ingênuos herdam a insensatez, os sagazes fazem do conhecimento uma coroa. 19. Diante dos bons, os maus se inclinam, e os ímpios nas portas dos justos. 20. O pobre é odioso mesmo para o vizinho, mas são muitos os amigos do rico. 21. Aquele que despreza o próximo peca. Feliz é quem tem piedade dos pobres. 22. Não é extraviar-se e maquinar o mal, amor e fidelidade para quem busca o bem. 23. Toda fadiga traz proveito, o palavrório só produz indigência. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estutícia dos insensatos é idiotice. 25. Uma testemunha veraz salva vidas, quem profere mentiras é impostor. 26. No temor de Yahvé há poderosa segurança, para seus filhos ele é refúgio. 27. O temor de Yahvé é fonte de vida para evitar as ciladas da morte. 28. Povo numeroso é glória para o rei. A falta de gente é ruína para o príncipe. 29. O homem paciente é cheio de entendimento. O impulsivo exalta a idiotice. 30. Um coração pacífico é vida para o corpo, mas a inveja é cárie nos ossos. 31. Oprimir o fraco é ultrajar seu Criador. Honrá-lo é ter piedade do indigente. 32. O ímpio cai em sua própria maldade. O justo se refugia em sua integridade. 33. Num coração inteligente repousa a sabedoria, mas é reconhecida no coração dos insensatos? 34. A justiça faz prosperar uma nação. O pecado é a vergonha dos povos. 35. O favor do rei é para o servo prudente, e a sua cólera para aquele que é indigno. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 15. 1. Resposta branda aplaca a ira, palavra ferina atiça a cólera. 2. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, a boca dos insensatos destila idiotice. 3. Em todo lugar os olhos de Yahvé estão vigiando os maus e os bons. 4. A língua suave é árvore de vida, a língua perversa quebra o coração. 5. O estulto despreza a disciplina paterna. Quem observa a repreensão é sagaz. 6. Na casa do justo há abundância, mas o rendimento do ímpio é fonte de inquietação. 7. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos insensatos não é assim. 8. O sacrifício dos ímpios é abominação para Yahvé, mas o seu favor é para a oração dos homens retos. 9. Abominação para Yahvé é o caminho do ímpio, mas ele ama o que busca a justiça. 10. Severa disciplina para quem se afasta da trilha. Quem odeia a repreensão morrerá. 11. Sheol e perdição estão diante de Yahvé, quanto mais o coração humano. 12. O zombador não ama quem o repreende, e com os sábios ele não anda. 13. Coração contente alegra o semblante, o coração aflito abate o espírito. 14. Coração inteligente procura conhecimento. A boca dos insensatos se alimenta de idiotice.
15. Para o pobre todos os dias são maus, o coração contente tem perpétuo banquete. 16. Mais vale pouco com temor de Yahvé do que grandes tesouros com sobressalto. 17. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com ódio. 18. O homem colérico atiça a querela, o homem paciente acalma a rixa. 19. O caminho do preguiçoso é como cerca de espinhos, a trilha dos homens retos é grande estrada. 20. O filho sábio alegra o pai, o homem insensato despreza sua mãe. 21. A idiotice alegra o que não tem juízo, o homem inteligente caminha direito. 22. Por falta de reflexão os projetos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. 23. A alegria de um homem está na resposta de sua boca. Que bom é uma resposta oportuna. 24. Para o homem prudente, o caminho da vida leva para o alto, a fim de evitar o Sheol embaixo. 25. Yahvé arranca a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. 26. Abominação para Yahvé, os pensamentos maus, mas as palavras benevolentes são puras. 27. Quem é ávido de rapinas perturba sua casa. Quem odeia subornos viverá. 28. O coração do justo medita para responder. A boca dos ímpios destila maldades. 29. Yahvé fica longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. 30. Um olhar sereno alegra o coração. Uma boa notícia reanima as forças. 31. O ouvido que escuta a repreensão salutar hospedar-se-á no meio dos sábios. 32. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. Quem escuta a repreensão adquire juízo. 33. O temor de Yahvé é disciplina de sabedoria. Antes da honra está a humilhação. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 16. 1. Ao homem os projetos do coração. De Yahvé vem a resposta da língua. 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Yahvé pesa os espíritos. 3. Recomenda a Yahvé tuas obras, e teus projetos se realizarão. 4. Yahvé tudo faz em vista de um fim, e até o ímpio para o dia da desgraça. 5. Abominação para Yahvé, todo coração altivo, certamente não ficará impune. 6. Com amor e fidelidade expia-se a culpa, pelo temor de Yahvé o mal é afastado. 7. Quando Yahvé aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até com seus inimigos. 8. Mais vale pouco com justiça do que muitos ganhos sem o direito. 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é Yahvé que firma seus passos. 10. O oráculo pelas sortes está nos lábios do rei. No julgamento, sua boca não falha. 11. A balança e os pratos justos são de Yahvé. Todos os pesos da bolsa são sua obra. 12. A abominação para os reis é praticar o mal, porque sobre a justiça o trono se firma. 13. Os lábios justos ganham o favor do rei. Ele ama quem fala com retidão. 14. O furor do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio o aplaca. 15. Na luz da face do rei está a vida. Seu favor é nuvem que traz chuva. 16. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor que a prata. 17. O caminho dos homens retos é evitar o mal. Quem vigia seu caminho guarda sua vida. 18. A arrogância precede a ruína, e o espírito altivo a queda. 19. É melhor ser humilde com os pobres que repartir o despojo com os soberbos. 20. Quem é atento à palavra encontra a felicidade. Quem confia em Yahvé é feliz. 21. Coração sábio tem fama de inteligente. A doçura dos lábios aumenta o saber. 22.
Fonte de vida é a sensatez para quem a possui. O castigo dos estultos é a idiotice. 23. O coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ricos em experiência. 24. As palavras amáveis são um favo de mel, doce ao paladar e força para os ossos. 25. Há caminhos que parecem retos, mas afinal são caminhos para a morte. 26. A fome do operário trabalha para ele, porque sua boca o estimula. 27. O homem inútil produz desgraça e leva nos lábios fogo abrasador. 28. O homem vil semeia discórdias e o difamador divide os amigos. 29. O homem violento seduz o seu próximo e o guia pelo mau caminho. 30. Quem fecha os olhos para meditar velhacarias, quem morde os lábios, já fez o mal. 31. Nobre coroa são as cãs. Ela se encontra no caminho da justiça. 32. Mais vale o homem lento para a ira do que o herói, e um homem senhor de si do que o conquistador de uma cidade. 33. A sorte se joga na orla da veste, mas o julgamento depende de Yahvé. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 17. É melhor um pedaço de pão seco e a tranquilidade que uma casa cheia de sacrifícios de discórdia. 2. O servo prudente se imporá ao filho indigno. Com os irmãos ele terá parte na herança. 3. A prata no forno, o ouro no crisol, mas é Yahvé que prova o coração. 4. O mal fica atento aos lábios perniciosos. O mentiroso dá ouvidos à língua perversa. 5. Quem zomba do pobre ultraja seu Criador. Quem ri do infeliz não ficará impune. 6. Coroa dos anciãos são os netos. Honra dos filhos são os pais. 7. Língua distinta não combina com o estúpido, menos ainda com o notável, língua mentirosa. 8. O suborno é talismã para quem o dá. Para qualquer lado que se volte tem sucesso. 9. Quem busca amizade encobre a ofensa. Quem a diz e repete, afasta o amigo. 10. Uma repreensão causa mais impressão no homem inteligente do que 100 golpes em um insensato. 11. O malvado só procura rebelião, mas o mensageiro cruel será enviado contra ele. 12. É melhor encontrar uma ursa sem os filhotes do que o insensato em sua idiotice. 13. A quem retribui o bem com o mal, a desgraça não se afastará de sua casa. 14. É deixar correr as águas o princípio da discórdia. Antes que se desencadeie o processo, desiste. 15. Absolver o ímpio e condenar o justo. Ambas as coisas são abomináveis para Yahvé. 16. De que serve o insensato ter dinheiro para adquirir a sabedoria, se não tem coração? 17. Em toda ocasião, ama o amigo. Um irmão nasce para o perigo. 18. É falta de juízo quem aperta a mão, ficando como fiador do vizinho. 19. Quem ama a rebelião ama o delito, e quem se mostra orgulhoso cultiva a ruína. 20. Coração perverso não encontra felicidade, e língua tortuosa cai na desgraça. 21. Quem gera um insensato terá sofrimentos. O pai de um estúpido não terá alegria. 22. Coração alegre, corpo contente. Espírito abatido, ossos secos. 23. O ímpio aceita suborno debaixo do manto, para distorcer o direito. 24. A sabedoria está ao alcance do homem inteligente, mas os olhos do insensato divagam ao infinito. 25. O filho insensato é preocupação para o pai e amargura para a mãe. 26. Não é bom multar o justo. Açoitar os nobres é contrário ao direito. 27. Quem retém suas palavras tem conhecimento. Espírito frio é homem inteligente. 28. Até o estulto, quando se cala, passa por sábio. Por inteligente, aquele que fecha os lábios. Projeto João 9.
O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 18. 1. Quem vive isolado segue seu bel prazer e se rebela contra todo conselho. 2. O insensato não gosta da inteligência, mas de publicar o que pensa. 3. Quando entra a impiedade, entra a afronta, com o menosprezo, a vergonha. 4. As palavras de homens são águas profundas. A fonte da sabedoria é manancial que jorra. 5. Não é bom favorecer o ímpio para declinar o justo num julgamento. 6. Os lábios do insensato provocam querela. Sua boca provoca os golpes. 7. A boca do insensato é sua ruína, e seus lábios armadilha para sua vida. 8. As palavras do que murmura são guloseimas que descem até o fundo do ventre. 9. O homem preguiçoso no seu trabalho é irmão do destruidor. 10. O nome de Yahvé é torre forte. Aí acorre o justo e está protegido. 11. A fortuna do rico é sua fortaleza e pensa que é alta muralha. 12. Antes da ruína, o coração se exalta e antes da honra, a humilhação. 13. O que responde antes de escutar terá a idiotice e a confusão. 14. O espírito do homem pode aguentar a doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? 15. O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura o conhecimento. 16. O suborno que um homem faz lhe abre caminho e o conduz à presença dos grandes. 17. O primeiro que se defende tem razão, até que chegue outro e o conteste. 18. A sorte põe fim nas querelas e decide entre os poderosos. 19. Irmão ofendido é pior do que fortaleza, e as querelas são como os batentes da porta. 20. Com o fruto da boca se sacia o ventre, sacia-se com o produto dos lábios. 21. Morte e vida estão em poder da língua. Aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. 22. Encontrar uma mulher é encontrar a felicidade. É obter favor de Yahvé. 23. O pobre fala suplicando. O rico responde duramente. 24. Há amigos que levam à ruína. E há amigos mais queridos do que irmão. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 19. 1. Mais vale pobre que anda na integridade do que homem com lábios tortuosos e insensato. 2. Onde não há conhecimento, o zelo não é bom. Quem apressa o passo se extravia. 3. A idiotice do homem perverte o seu caminho e seu coração se irrita contra Yahvé. 4. A riqueza multiplica os amigos, mas o fraco até o amigo o deixa. 5. A falsa testemunha não ficará impune, e o que diz mentiras não escapará. 6. Muitos bajulam o homem generoso, e todos são amigos de quem dá presentes. 7. Todos os irmãos do pobre o odeiam, e muito mais se afastam dele os amigos. Ele procura palavras e não as encontra. 8. Quem adquire sentido ama a si mesmo. Quem conserva a inteligência encontrará a felicidade. 9. A falsa testemunha não ficará impune. Quem diz mentiras perecerá. 10. Não convém ao insensato viver no luxo, menos ainda ao escravo dominar os príncipes. 11. O homem prudente é lento para a ira e se honra em ignorar uma ofensa. 12. Rugido de leão é a ira do rei. Orvalho sob a relva é o seu favor. 13. Filho insensato é calamidade para o pai. Goteiras sem fim são as queixas da mulher. 14. Casa e fortuna são herança paterna, mas é Yahvé quem dá mulher prudente. 15. A preguiça faz cair no torpor. O ocioso passará fome. 16. Quem guarda o mandamento guarda a vida. Quem despreza os seus caminhos morrerá. 17. Quem faz caridade ao pobre empresta a Yahvé, e ele dará a sua recompensa. 18. Corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não te arrebates até matá-lo. 19. O homem violento se expõe ao castigo. Se tu o poupas, aumentarás o mal dele. 20.
Ouve o conselho, aceita a disciplina, para chegares a ser sábio depois. 21. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Yahvé que permanece firme. 22. O que se espera de um homem é sua bondade. Ama-se mais o pobre que o mentiroso. 23. O temor de Yahvé conduz à vida. Fica-se satisfeito e repousado, sem temer a desgraça. 24. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não consegue levá-la à boca. 25. Golpeia o zombador e o ingênuo tornar-se-á sagaz. Repreende um homem inteligente, ele entenderá o conhecimento. 26. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho indigno e infame. 27. Cessa, meu filho, de escutar a instrução. Isto será afastar-te dos propósitos do saber. 28. Testemunha indigna zomba do direito. A boca dos ímpios devora o crime. 29. Para os zombadores há castigos preparados e açoites para as costas dos insensatos. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 20. 1. A zombaria está no vinho e a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. 2. A cólera do rei é rugido de leão. Quem a excita peca contra si mesmo. 3. É honra para o homem evitar processo, mas o estulto se enreda em disputas. 4. No outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. 5. Água profunda é o conselho no coração do homem. O homem inteligente tem apenas de aurila. 6. Muitos se dizem homens fiéis, mas quem encontrará um homem leal? 7. O justo que se comporta honestamente. Felizes seus filhos depois dele. 8. Rei que se assenta no tribunal dissipa todo o mal com seu olhar. 9. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, do meu pecado estou puro? 10. 2 pesos e 2 medidas. Ambos são abomináveis para Yahvé. 11. Até por seus atos um jovem se dá a conhecer, se sua ação é pura ou se é correta. 12. O ouvido que ouve, o olho que vê, Yahvé os fez a ambos. 13. Não ames o sono, porque ficarás pobre. Fica de olhos abertos e te saciarás de pão. 14. Mal, mal, diz o comprador, e depois vai se gabando da compra. 15. Ainda que tenhas ouro e pérolas, o mais precioso são os lábios com conhecimento. 16. Ao fiador de estrangeiro tiram-lhe a roupa, por causa de estrangeiros tomam-lhe um penhor. 17. Parece doce o pão da fraude, mas depois a boca fica cheia de areia. 18. No conselho se consolidam os projetos. Faze a guerra com cálculos sábios. 19. O que anda falando revela o segredo. Não te ajuntes com o de lábios fáceis. 20. Quem maldiz pai e mãe verá extinguir-se sua lâmpada no coração das trevas. 21. Fortuna adquirida muito depressa, no final não será abençoada. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera por Yahvé e ele te salvará. 23. Abominação para Yahvé, 2 pesos. E balança falsa não é boa. 24. Yahvé dirige os passos do homem. Como, pois, poderá o homem compreender o seu caminho? 25. É armadilha para o homem gritar, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. 26. Um rei sábio joeira os ímpios e faz passar sobre eles a roda. 27. A lâmpada de Yahvé é o espírito do homem, a qual penetra até o fundo de seu ser. 28. Amor e fidelidade preservam o rei. Ele sustenta no amor o seu trono. 29. A beleza dos jovens é o seu vigor, e o enfeite dos velhos suas cãs. 30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Projeto João 9.
O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 21. 1. Como ribeiro de água, assim o coração do rei na mão de Yahvé. Este, segundo o seu querer, o inclina. 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas Yahvé pesa os corações. 3. Praticar a justiça e o direito vale mais para Yahvé que os sacrifícios. 4. Olhar altivo, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. 5. Os projetos do homem diligente são apenas o lucro. Para quem se apressa, somente a pobreza. 6. Fazer tesouros com a língua falsa é vaidade fugitiva de quem procura a morte. 7. A violência dos ímpios os arrebata, porque recusam praticar o direito. 8. Tortuoso é o caminho do homem criminoso, mas reto o proceder do inocente. 9. Melhor é morar no canto de um teto do que morar junto com mulher briguenta. 10. A alma do ímpio deseja o mal. Aos seus olhos, o próximo não encontra graça. 11. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. E quando o sábio é instruído, acolhe o conhecimento. 12. O justo considera a casa do ímpio e arrasta os ímpios para a desgraça. 13. Quem tapa o ouvido ao clamor do fraco também clamará e não terá resposta. 14. Presente secreto aplaca a ira, suborno em sigilo o furor violento. 15. Praticar o direito é alegria para o justo, mas é espanto para os malfeitores. 16. O homem que se desvia do caminho da prudência, na assembleia das sombras repousará. 17. Quem ama o prazer ficará indigente. Quem ama vinho e boa carne jamais ficará rico. 18. O ímpio serve de resgate para o justo. No lugar dos retos, o traidor. 19. Melhor é morar em região deserta do que com mulher briguenta e iracunda. 20. Tesouro precioso e azeite há na casa do sábio, mas o insensato os engole. 21. Quem procura a justiça e o amor encontrará vida, justiça e honra. 22. O sábio escala a cidade dos guerreiros e destrói a fortaleza em que ela confiava. 23. Quem guarda a boca e a língua guarda-se da angústia. 24. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele age no ardor de sua insolência. 25. O desejo do preguiçoso causa sua morte, porque suas mãos recusam o trabalho. 26. Todo o dia o ímpio é preso da cobiça, mas o justo dá sem jamais recusar. 27. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com malícia. 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas quem o escuta o destruirá completamente. 29. O ímpio dá ares de firmeza, mas o reto consolida seu caminho. 30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho diante de Yahvé. 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória pertence a Yahvé. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 22. 1. É preferível bom nome a muitas riquezas, e boa graça a prata e ouro. 2. Rico e pobre se encontram, a ambos fez Yahvé. 3. O homem sagaz vê o mal e se esconde, mas os ingênuos passam adiante e sofrem a pena. 4. O fruto da humildade é o temor de Yahvé, a riqueza, a honra e a vida. 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem preza a vida, dele se afasta. 6. Forma o jovem no início de sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dela. 7. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado é servo do que empresta. 8. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça, e a vara da sua cólera o ferirá. 9. O homem generoso será abençoado, porque dá de seu pão ao fraco. 10. Expulsa o zombador e a querela cessará. Cessarão as demandas e o menosprezo. 11.
Quem ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. 12. Os olhos de Yahvé protegem o conhecimento, mas ele confunde os discursos do traidor. 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. 14. Cova profunda é a boca das estrangeiras. Aquele contra quem Yahvé se irar, cairá nela. 15. A idiotice está ligada ao coração do jovem, mas a vara da disciplina dela o livrará. 16. Oprime-se um fraco, no final ele sai engrandecido. Dá-se ao rico, e no final só há empobrecimento. 17. Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios, e aplica teu coração ao meu conhecimento. 18. Pois terás prazer em guardá-las dentro de ti, e estarão todas firmes em teus lábios. 19. Para que a tua confiança esteja em Yahvé, instruirei hoje também a ti. 20. Não te escrevi 30 capítulos sobre conselhos e conhecimento? 21. Para te ensinar a certeza de palavras verdadeiras e poderes responder com verdade ao que te envia? 22. Não despojes o fraco por ser fraco, nem oprimas o pobre no julgamento. 23. Porque Yahvé disputará a sua causa e tirará a vida dos que os defraudaram. 24. Não te juntes ao homem irascível, nem frequentes o homem colérico. 25. Para que não te acostumes com seus modos e não encontres uma cilada para a tua vida. 26. Não estejas entre os que se comprometem, tornando-se fiadores de dívidas. 27. Se não tens com que pagar, tomarão a cama debaixo de ti. 28. Não desloques os marcos antigos que os teus pais colocaram. 29. Vês um homem perito em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis, não será posto a serviço de pessoas obscuras. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 23. Quando te assentas para comer com um chefe, presta atenção ao que está à tua frente. 2. Põe uma faca na tua garganta, se és glutão. 3. Não cobices seus manjares, porque são alimento enganador. 4. Não te fatigues por adquirir a riqueza, não apliques nisso a tua inteligência. 5. Nela pousam teus olhos e ela não existe mais, pois certamente fará asas para si, como águia que voa para o céu. 6. Não comas o pão do invejoso, nem cobices seus manjares. 7. Pois é assim o cálculo que ele faz em si mesmo. Come e bebe, diz ele, mas seu coração não está contigo. 8. Vomitarás o bocado que comeste, perdendo tuas palavras suaves. 9. Não fales aos ouvidos do insensato, pois ele despreza tuas prudentes palavras. 10. Não desloques o marco antigo e não entres no campo dos órfãos. 11. Pois o seu vingador é forte, disputará a causa deles contra ti. 12. Aplica o teu coração à disciplina e teus ouvidos às palavras do conhecimento. 13. Não afastes do jovem a disciplina. Se lhe bates com a vara, não morrerá. 14. Quanto a ti, deves bater-lhe com a vara, para salvar-lhe a vida do Sheol. 15. Meu filho, se o teu coração é sábio, meu coração também se alegrará. 16. E os meus rins festejarão quando teus lábios falarem com retidão. 17. Que o teu coração não inveje os pecadores, mas o dia todo tenha temor a Yahvé. 18. Pois é certo que haverá futuro, e tua esperança não vai ser aniquilada. 19. Ouve, meu filho, e torna-te sábio, e dirige o teu coração pelo caminho. 20. Não estejas entre bebedores de vinho, nem entre comedores de carne, pois bebedor e glutão empobrece, o sono veste o homem com trapos. 22. Ouve o teu pai, ele te gerou, e não desprezes tua mãe envelhecida. 23. Adquire a verdade e não vendas sabedoria, disciplina e inteligência. 24. O pai do justo saltará de alegria, quem gera um sábio, com ele se alegrará. 25.
Que teu pai e tua mãe se alegrem e exulte aquela que te gerou. 26. Meu filho, dá-me o teu coração e que teus olhos gostem dos meus caminhos. 27. Pois a prostituta é cova profunda e a estranha poço estreito. 28. Como salteador, ela também fica espreitando e entre os homens multiplica as traições. 29. Para quem usais? Para quem os lamentos? Para quem as disputas? Para quem as queixas? Para quem os golpes sem motivo? Para quem os olhos turvados? 30. Para aqueles que entardecem sobre o vinho e vão à procura de bebidas misturadas. 31. Não olhes o vinho, como é vermelho, como brilha na taça, como escorre suave. 32. No fim ele morde como a cobra e fere como a víbora. 33. Teus olhos verão coisas estranhas e teu coração dirá disparates. 34. Serás como alguém deitado em alto mar ou deitado no topo de um mastro. 35. Feriram-me e eu nada senti, bateram-me e eu nada percebi. Quando irei acordar? Continuarei a beber. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 24. 1. Não tenhas inveja dos maus, nem queiras a sua companhia. 2. Pois seu coração só planeja a violência, e seus lábios só falam maldade. 3. Com a sabedoria se constrói uma casa, e com o entendimento ela se firma. 4. Com o conhecimento enche-se os celeiros de todo tipo de bens preciosos e desejáveis. 5. O homem sábio é cheio de força, e o homem de conhecimento confirma o seu vigor. 6. Pois é pelos cálculos que farás a guerra, e a vitória vem pelo grande número de conselheiros. 7. Para o estulto, a sabedoria é fortaleza inacessível. Na porta da cidade, ele não abre a boca. 8. Quem planeja fazer o mal será chamado mestre de astúcia. 9. O projeto de idiotice é o pecado, e o zombador é abominável aos homens. 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, tua força é bem pequena. Liberta os que são levados à morte, salva os que são arrastados ao suplício. 12. Pois, se disseres, eis que nada soubemos, aquele que pesa os corações não entenderá? Enquanto ele sabe, ele que te observa. Ele devolverá ao homem conforme a sua obra. 13. Come o mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. 14. Assim é a sabedoria para ti. Saiba-o. Se a encontras, haverá futuro, e tua esperança não será aniquilada. 15. Não te embosques, ó ímpio, junto à morada do justo, nem devastes a sua habitação. 16. Pois o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. 17. Se teu inimigo cai, não te alegres, e teu coração não exulte se ele tropeça. 18. Para que Yahvé não veja isso, fique descontente e dele retire a sua ira. 19. Não te aflijas por causa dos maus, nem tenhas inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal. A lâmpada dos ímpios se extingue. 21. Teme a Yahvé, meu filho, e ao rei. Não te mistures com os inovadores. 22. Pois, de repente, surgirá a sua perdição, e a ruína de um e de outro, quem a conhece? 23. Também estes são dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. 24. Quem diz ao ímpio, tu és justo, será maldito dos povos e detestado das nações. 25. Para os que os punem haverá felicidade, e sobre eles virá uma bênção feliz. 26. Dá um beijo nos lábios quem responde com franqueza. 27. Organiza teu negócio lá fora, prepara-o no teu campo, e depois construirás a tua casa. 28. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, nem o enganes com teus lábios. 29. Não digas, segundo me fez, assim lhe farei, devolverei a cada um conforme a sua obra. 30. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. 31. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos, e seu muro de pedras em ruínas. 32. Ao ver isso, comecei a refletir. Vi e tirei uma lição. 33. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços, espreguiçando-se. 34. E tua indigência virá como um vadio, como um mendigo a tua necessidade.
Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 25. 1. Também estes são provérbios de Salomão, transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. 2. A glória de Deus é ocultar uma coisa, e a glória dos reis é sondá-la. 3. A altura do céu, a fundura da terra e o coração dos reis são coisas insondáveis. 4. Tira as escórias da prata, dela sairá um vaso para o fundidor. 5. Tira o ímpio da presença do rei, e seu trono se firma na justiça. 6. Não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes. 7. Pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado na frente do nobre. O que teus olhos viram. 8. Não introduzas logo em processo, pois o que farás no fim, se teu próximo te confundir? 9. Entra em processo com teu próximo, mas não reveles o segredo de outrem. 10. Para que ele, ouvindo, não te insulte, e tua difamação não possa ser recuperada. 11. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. 12. Anel de ouro, o colar de ouro fino, é a censura do sábio para ouvido atento. 13. Como o frescor da neve em dia de ceifa, é o mensageiro fiel para quem o envia. Ele reconforta a vida do seu senhor. 14. Nuvens e ventos e nada de chuva, é o que promete, mas não cumpre. 15. Com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. 16. Encontraste mel? Come o suficiente, para que não fiques enjoado e o vomites. 17. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e te odeie. 18. Massa, espada e flecha aguda é o que testemunha em falso contra seu próximo. 19. Dente que balança e pé que manca é confiar no traidor no dia da angústia. 20. É tirar o manto num dia gelado, é derramar vinagre na ferida, cantar canções a um coração aflito. 21. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. 22. Assim amontoas brasas sobre sua cabeça, e Yahvé te recompensará. 23. O vento norte gera a chuva, e a língua dissimuladora uma face irritada. 24. É melhor viver sob um ângulo do teto do que partilhar uma casa com mulher briguenta. 25. Água fresca em garganta sedenta é a boa notícia de terra longínqua. 26. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que treme na frente do ímpio. 27. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. 28. Cidade aberta, sem muralhas. Tal é o homem sem autocontrole. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 26. 1. Como neve no verão e chuva na colheita, também a honra não convém ao insensato. 2. Como o pássaro que foge e andorinha que voa, a maldição gratuita não atinge a meta. 3. Relho para o cavalo, freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. 4. Não respondas ao insensato conforme a sua idiotice, para não te igualares a ele. 5. Responde ao insensato conforme a sua idiotice, para que ele não se creia sábio aos próprios olhos. 6. Corta os pés e bebe violência quem envia mensagem por meio do insensato. 7. São bambas as pernas do coxo, e o provérbio na boca dos insensatos. 8. Como prender uma pedra afunda é conceder honra ao insensato.
9. Galho de espinhos na mão de bêbado é o provérbio na boca dos insensatos. 10. Arqueiro que fere a todos, tal é o que emprega o insensato e o bêbado que passam. 11. Como o cão que torna ao seu vômito é o insensato que repete a sua idiotice. 12. Vês um homem sábio aos seus olhos, espera-se mais do insensato do que dele. 13. O preguiçoso diz, há uma fera no caminho, um leão pelas ruas. 14. A porta gira nos seus gonzos e o preguiçoso no seu leito. 15. O preguiçoso põe a mão no prato, leva-la à boca é muita fadiga. 16. O preguiçoso é mais sábio aos seus olhos do que 7 pessoas que respondem contato. 17. Agarra um cão pelas orelhas quem se mete em briga alheia. 18. Como alguém que se finge louco, lançando setas inflamadas, flechas e morte. 19. Assim é o homem que mente ao seu próximo e depois diz, foi só por brincadeira. 20. Sem nem o fogo se apaga, sem difamador acaba-se a briga. 21. Carvão para as brasas e lenha para o fogo. É o homem briguento para atiçar a disputa. 22. As palavras do difamador são guloseimas que descem ao ventre profundo. 23. Prata não purificada aplicada sob argila. São os lábios ardentes e o coração perverso. 24. Quem odeia disfarça com os lábios, mas dentro de si instala a mentira. 25. Se a sua voz é graciosa, não confies nele, pois há 7 abominações no seu coração. 26. O ódio cobre-se com máscara. Sua maldade se revelará na assembleia. 27. Quem abre uma cova, nela cairá. Quem rola uma pedra, ela sobre ele voltará. 28. A língua mentirosa odeia suas vítimas, e a boca fluente provoca a ruína. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada, Paulus Editora, 2002. Capítulo 27. 1. Não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje gerará. 2. Seja outro quem te louve, e não tua boca. Um estranho, e não teus lábios. 3. A pedra é pesada e a areia é carga, mas a cólera do estulto pesa mais do que ambas. 4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem resiste frente ao ciúme? 5. É melhor a reprimenda aberta do que o amor encoberto. 6. Os golpes do amigo são leais, mas o inimigo é pródigo em beijos. 7. Garganta saciada despreza o favo de mel. Garganta faminta acha doce todo o amargo. 8. Como ave vagando longe do ninho, assim é o homem vagando longe do lar. 9. Óleo e perfume alegram o coração, e a doçura do amigo é melhor que o próprio conselho. 10. Não abandones teu amigo, nem o amigo do teu pai, e não vás à casa do teu irmão no teu dia difícil. Mais vale o vizinho perto do que o irmão distante. 11. Sê sábio, meu filho, alegra o meu coração, e eu poderei responder a quem me ultraja. 12. O sagaz vê o mal e se esconde. Os ingênuos avançam e sofrem o dano. 13. Toma sua roupa, pois ele afiançou um desconhecido. Toma-lhe um penhor por causa de uma estrangeira. 14. Quem bendiz seu próximo em alta voz desde a manhã, isto se lhe há considerado maldição. 15. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. 16. Contê-la é o mesmo que conter o vento, ou pegar o óleo com a mão. 17. O ferro se aguça com o ferro, e o homem se aguça com a presença do seu próximo. 18. Quem cuida de sua figueira comerá dos seus frutos, e quem vela por seu senhor será honrado. 19. Como a água dá o reflexo do rosto, assim é o coração do homem para o homem. 20. O Sheol e a perdição são insaciáveis, e também insaciáveis os olhos do homem. 21. A fornalha para a prata e forno para o ouro, e o homem vale o que vale a sua fama. 22. Mesmo que pises o estulto no almofariz entre os grãos com um pilão, sua idiotice não se separa dele. 23.
Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. 24. Porque as riquezas não são para sempre, e uma coroa não se transmite de geração em geração. 25. Cortado o capim e aparecendo o broto, e ajuntando o feno das montanhas. 26. Tenhas cordeiros para te vestir, bodes para comprar um campo. 27. Leite de cabra em abundância para te alimentar, para alimentar a tua casa e sustentar as tuas servas. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 28. 1. O ímpio foge, ainda que ninguém o persiga, mas os justos têm a segurança de leão. 2. Quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam. Com homem inteligente e instruído, firma-se a ordem. 3. O homem perverso que oprime os fracos é chuva devastadora que deixa sem pão. 4. Os que abandonam a lei louvam o ímpio, os que observam a lei o combatem. 5. Os homens maus não entendem o direito, mas os que buscam a Yahvé entendem tudo. 6. É melhor o pobre que se mantém íntegro que o de conduta perversa, mesmo sendo rico. 7. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o amigo de libertinos envergonha seu pai. 8. Quem multiplica seus bens com usura e interesse, multiplica-os para o que tem pena dos fracos. 9. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até sua prece se torna abominável. 10. Quem desvia os retos por mau caminho, a sua própria cova cairá, e os íntegros herdarão a felicidade. 11. O rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o fraco, inteligente, o desmascara. 12. Quando os justos triunfam, há grande glória. Quando os ímpios se levantam, cada um se esconde. 13. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. 14. Feliz o homem que vive sempre no temor, pois quem endurece o coração cai na desgraça. 15. Leão rugindo e urso pulando é o ímpio governando o povo fraco. 16. Um príncipe sem inteligência multiplica as extorsões. Quem odeia o lucro prolonga seus dias. 17. Um homem culpado de assassínio fugirá até o túmulo. Não o segurem. 18. Quem vive de modo íntegro será salvo, mas quem se entorta em dois caminhos, num dele cairá. 19. Quem cultiva sua terra sacia-se de pão. Quem persegue o vazio sacia-se de pobreza. 20. O homem leal terá muitas bênçãos, mas quem se apressa para se enriquecer não fica impune. 21. Não é bom fazer acepção de pessoas, mas por um bocado de pão o homem transgride. 22. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade cairá sobre ele. 23. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o lisonjeia com a língua. 24. Quem rouba seu pai e sua mãe e diz, não é pecado, é companheiro do bandido. 25. O homem ávido provoca disputas, mas quem confia em Yahvé prospera. 26. Quem confia em seu bom senso é insensato. Quem procede com sabedoria será salvo. 27. Para quem dá ao pobre não há necessidade, mas quem dele esconde seus olhos terá muitas maldições. 28. Quando os ímpios se levantam, cada um se esconde. Quando eles perecem, os justos se multiplicam. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 29. 1. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo geme quando o ímpio governa. 3. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem frequenta prostitutas dissipa seus bens. 4.
O rei mantém a terra pelo direito, mas o hábito de impostos a transtorna. 5. O homem que lisonjeia seu próximo estende uma rede sob seus passos. 6. Na transgressão do perverso há cilada, mas o justo exulta e se alegra. 7. O justo conhece a causa dos fracos, o ímpio não tem a inteligência de reconhecê-la. 8. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios contêm a ira. 9. Quando um sábio discute com um estulto, quer se zangue, quer se ria, jamais terá descanso. 10. Os assassinos detestam o homem íntegro, mas os homens retos o procuram. 11. O insensato expande suas paixões todas, mas o sábio as reprime e acalma. 12. Seu chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus ministros todos tornam-se perversos. 13. O pobre e o opressor se encontram. É Yahvé quem ilumina os olhos dos dois. 14. O rei que julga os fracos com verdade firmará o seu trono para sempre. 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o jovem deixado a si mesmo envergonha sua mãe. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se a transgressão, mas os justos verão a sua queda. 17. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Trará delícias para ti. 18. Quando não há visão, o povo não tem freio. Feliz aquele que observa a lei. 19. Escravo não se corrige com palavras, pois ele entende, mas não obedece. 20. Vês um homem precipitado no falar, espera-se mais do insensato do que dele. 21. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este, por fim, se torna ingrato. 22. O homem irado provoca a disputa, e o enfurecido multiplica as transgressões. 23. O orgulho do homem o humilha, mas o pobre de espírito torna-se honrado. 24. O cúmplice do ladrão odeia a si próprio. Ouve a maldição, mas não o denuncia. 25. O medo do homem arma uma cilada, mas quem confia em Yahvé está em segurança. 26. Muitos procuram o favor do chefe, mas o direito do homem vem de Yahvé. 27. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto é abominável para o ímpio. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 30. 1. Palavras de Agur, filho de Jasses, de Massa, oráculo deste homem para Itiel e para Ucal. 2. Eu sou o mais estúpido dos homens, e não tenho inteligência humana. 3. Não aprendi a sabedoria, nem cheguei a conhecer as ciências dos santos. 4. Quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento de mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? 5. A palavra de Deus é comprovada, ele é escudo para quem nele se abriga. 6. Não acrescentes nada às suas palavras, porque te responderá e passarás por mentiroso. 7. 2 coisas eu te pedi, não mas negues antes de eu morrer. 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem riqueza e nem pobreza. Concede-me o meu pedaço de pão. 9. Não seja eu saciado e te renegue, dizendo: quem é Yahvé? Não seja eu necessitado e roube, e blasfeme o nome de meu Deus. 10. Não calunies o servo diante de seu patrão. Ele te amaldiçoará e serás castigado. 11. A quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. 12. A quem se considera puro e não se lava de sua imundície. 13. A gente de olhares altivos e de semblante altaneiro. 14. A quem tem dentes como navalhas e queixos como punhais, para suprimir da terra os pobres e os indigentes do meio dos homens. 15. A sanguessuga tem 2 filhas. Traz. 3 coisas são insaciáveis, e uma quarta jamais diz basta. 16. O Sheol, o ventre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que não diz basta. 17.
O olho que desdenha um pai e despreza a obediência à mãe, que os corvos o arranquem e as águias o devorem. 18. Há 3 coisas que me ultrapassam, e uma quarta que não compreendo. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho da nave no mar, o caminho do homem com a donzela. 20. Assim procede a adúltera. Come, limpa a boca e diz: eu não fiz nada de mal. 21. Por 3 coisas treme a terra, e a quarta não pode suportar. 22. O servo que chega a ser rei, o louco farto de pão. 23. A moça antipática que encontra marido, e a serva que herda da patroa. 24. No mundo há 4 coisas pequenas, mais sábias do que os sábios. 25. As formigas, povo fraco que no verão assegura o alimento. 26. Os arganazes, povo sem força, mas que moram nas rochas. 27. Os gafanhotos, que não têm rei e marcham todos em ordem. 28. As lagartixas, que se deixam apanhar pela mão, mas entram nos palácios do rei. 29. Há 3 coisas de belo porte, e uma quarta de belo andar. 30. O leão, o mais valente dos animais, que não foge de nada. 31. O galo bem empenado ou o bode, e o rei na frente do seu povo. 32. Se foste louco sem pensar, e depois pensaste, mão na boca. 33. Apertas o leite e sai manteiga. Apertas o nariz e sai sangue. Apertas a ira e saem rixas. Projeto João 9. O livro de Provérbios, versão Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Paulus Editora, 2002. Capítulo 31. 1. Palavras de Lamuel, rei de Massa, as quais lhe ensinou a sua mãe. 2. Que tens, filho meu, filho de minhas entranhas, filho de minhas promessas? 3. Não entregues teu vigor às mulheres, nem teus caminhos àquela que perdem os reis. 4. Não é próprio do rei beber vinho, ó Lamuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos governadores gostar de licor. 5. Para que, ao beber, não esqueçam do que foi decretado e não falsifiquem a causa de todos os pobres. 6. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. 7. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas penas. 8. Abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados. 9. Abre a boca, julga com justiça, defende o pobre e o indigente. 10. Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que pérolas. 11. Nela confia seu marido, e a ele não faltam riquezas. 12. Traz-lhe a felicidade, não a desgraça, todos os dias de sua vida. 13. Adquire a lã e o linho, e trabalha com mãos hábeis. 14. É como a nave mercante, que importa de longe o grão. 15. Noite ainda se levanta, para alimentar os criados, e dá ordem às criadas. 16. Examina um terreno e o compra. Com o que ganha com as mãos, planta uma vinha. 17. Tinge a cintura com firmeza e emprega a força dos braços. 18. Sabe que os negócios vão bem e de noite sua lâmpada não se apaga. 19. Lança a mão ao fuso e os dedos pegam a roca. 20. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. 21. Se neva, não teme pela casa, porque todos os criados vestem roupas forradas. 22. Tece roupas para o seu uso e veste-se de linho e púrpura. 23. Na praça, o seu marido é respeitado, quando está entre os anciãos da cidade. 24. Tece panos para vender e negocia cinturões. 25. Está vestida de força e dignidade, e sorri diante do futuro. 26. Abre a boca com sabedoria, e sua língua ensina com bondade. 27. Vigia o comportamento dos criados e não come pão no ócio. 28. Seus filhos levantam-se para saudá-la. Seu marido canta-lhe louvores. Muitas mulheres ajuntaram riquezas. Tu, porém, ultrapassas a todas. 30. Enganosa é a graça, fugaz a formosura. A mulher que teme a Yahvé merece louvor. 31. Dá-lhe parte do fruto de suas mãos, e nas portas louvem-na suas obras.